pessoal, eu sou o Caio, sou engenheiro, sou concurseiro da área policial, aprovado já em alguns concursos da área policial. Hoje em dia atuo como escrivão de polícia aqui no estado de São Paulo e hoje eu vou trazer dicas de como utilizar as ferramentas de inteligência artificial para otimizar os estudos. Hoje em dia é muito difícil eu abrir um PDF de cursinho, por exemplo, porque muito do meu estudo hoje é feito por meio de ferramentas de inteligência artificial. Eu utilizo principalmente o ChatGPT, mas também existem outras ferramentas como o DeepSeek, o Gemini da Google, e as dicas que eu vou ensinar aqui hoje são aplicáveis a qualquer uma dessas ferramentas. Então, se você tem mais familiaridade com outras, fique à vontade para praticar essas dicas também na ferramenta que você tiver mais afinidade. Eu acredito que essas ferramentas trazem muita eficiência para os estudos e em muitos aspectos elas acabam até sendo mais eficientes do que PDFs de cursinho, por exemplo, como eu vou demonstrar hoje. Então a primeira dica que eu quero demonstrar para vocês é a definição de alguns conceitos. Eu vou tomar aqui como base esse edital verticalizado que eu fiz aqui do edital de perito criminal do estado do Piauí. Esse próprio edital verticalizado eu fiz utilizando o Excel e também utilizando o ChatGPT. Em questão de 10 minutos eu consegui desenvolver esse edital verticalizado e aqui eu controlo, como vocês podem ver aqui, os tópicos que eu já estudei, as horas líquidas, né? E se vocês tiverem interesse que eu faça um vídeo depois explicando como fazer um edital verticalizado desse, é só me pedir aqui nos comentários abaixo. Eu não vou explicar agora isso porque senão o vídeo vai ficar muito longo, tá? Eu vou focar em outras 3 dicas que também acho que são mais curtas e são bastante utilizáveis assim no dia a dia. Então, como eu ia falando, a primeira dica é a definição de conceitos. Vamos pegar aqui um tópico aqui de direito processual penal. Eu vou selecionar aqui o Banco Nacional de Medidas Penais e Prisões. É um tópico muito bom para a gente utilizar aqui a inteligência artificial, pois é um tópico que não cai em tantos concursos, então é muito provável que os cursinhos não tenham material robusto sobre ele, e aí a gente vai utilizar as ferramentas de inteligência artificial, que no caso o ChatGPT, para ter uma definição do que é esse tema e ter um entendimento desse conteúdo. Então a gente vai definir esse conceito por meio da utilização do ChatGPT. Então eu vou vir aqui no chat, vou colocar novo chat. Eu vou escrever defina, focando em concursos públicos, o que é Ctrl+V, Banco Nacional de Medidas Penais. Vamos ver o que ele vai responder. Segue uma definição objetiva e direcionada para concursos públicos. Ele traz que o Banco Nacional de Medidas Penais e Prisões é um sistema eletrônico de dados mantido e regulamentado pelo Conselho Nacional de Justiça para organizar, integrar, disponibilizar informações sobre medidas penais e prisões no Brasil, incluindo pessoas presas, procuradas ou submetidas a medidas cautelares e restritivas de liberdade. Então aqui já traz uma definição, uma introdução bem interessante sobre o assunto, já dá para extrair várias questões de concurso só nessa primeira definição. Ele ainda traz qual que é a base legal, a finalidade, enfim, características principais, unificação nacional de dados, uso obrigatório, atualização em tempo real, enfim, as principais informações aqui. Eu costumo pegar o que eu acho de relevante aqui, pegar essa definição, por exemplo, e colar aqui no meu resumo, que eu tenho um resumo digital também com o edital verticalizado, aqui Conselho Nacional, aqui Banco Nacional de Medidas Penais. Eu venho aqui, nesse tópico aqui, e colo as informações que eu acho mais relevante, porque aqui já fica como um resumo. Geralmente eu pego esse resumo umas 2 semanas antes da prova para revisar o edital como um todo, né? E tem surtido bastante efeito. Eu tenho lembrado de bastante coisa que está nesse resumo, chega na hora da prova, eu lembro de bastante coisa, né? Então as informações mais relevantes que eu encontro aqui no ChatGPT eu colo para esse resumo. Aí vamos então à segunda dica, né? Agora eu já tenho um conceito do que é esse tema e eu quero resolver questões sobre o assunto. Como é um assunto também um pouco novo, dificilmente a gente vai encontrar um banco de questões muito grande. Então eu chego aqui para o ChatGPT e peço para ele criar 10 questões
sobre este assunto no modelo da banca CESP-Sebrasp. Vamos ver o que ele vai nos retornar. Então aqui estão 10 questões no estilo CESP-Sebrasp, certo e errado. Mas ele trouxe as respostas. Eu quero que ele não traga as respostas. Não traga as respostas, pois quero resolver. Aí ele traz 10 novas questões. Ótimo. Então o Banco Nacional 3.0 centraliza em âmbito nacional informações sobre prisões, medidas penais, pessoas procuradas, sendo regulamentado pela resolução do CNJ. Correto, né? Pelo que a gente leu agora há pouco, está certo. Vou dizer que a 1 está certo. A 2. A alimentação desse banco pelos tribunais é opcional, dependendo de cada unidade judiciária decidir se adota ou não o sistema. Eu não cheguei a ler isso agora, mas eu acredito que é bem provável que seja opcional. Então eu vou dizer que está errado. A terceira, mais uma questão. O Banco Nacional registra medidas cautelares diversas da prisão, inclusive aquelas que não implicam restrição de liberdade. Eu não sei se essas que não implicam restrição de liberdade, mas eu acho que sim. Então vou dizer que está certo. E vou pedir para ele corrigir estas 3 primeiras. Segue a correção. A primeira eu acertei. É que ficou um pouco confuso aqui, mas a primeira resposta é certa. Ele disse que minha resposta está correta. O Banco Nacional realmente centraliza nacionalmente as informações. A segunda, a resposta era errada. Eu disse que estava errado, então minha resposta está correta. Por isso que eu disse que está um pouco confuso, mas acho que deu para entender. Então, o uso do Banco Nacional não é opcional. Essa resolução determina a adoção obrigatória pelos tribunais. E a terceira é certa. Minha resposta está correta. Então, o Banco Nacional registra também medidas cautelares diversas da prisão, mesmo se não envolvem restrição de liberdade. Então, olha que legal, acertei esses 3 pontos, consegui revisar bem o que é o Banco Nacional. Então, essas 2 dicas aí me ajudam bastante, principalmente nesses tópicos menores, tópicos que não aparecem tanto em concursos públicos anteriores. E agora vamos para a última dica, que para mim é a cereja do bolo, que realmente é muito útil, que é a utilização dessa ferramenta na correção de redações. Eu já deixei uma redação aqui, separada, para a gente realizar a correção. Então, vamos subir aqui. Aqui, o que eu fiz? Eu coloquei o texto motivador da redação, colei aqui no ChatGPT, e o tema era esse: a influência da tecnologia no trabalho policial, vantagens e riscos, né, que tem tudo a ver com o nosso vídeo de hoje também. E aí, depois escrevi a minha redação, separando aqui introdução, colei aqui introdução, desenvolvimento 1, desenvolvimento 2 e conclusão. E pedi então para o ChatGPT corrigir o modelo da banca Fundatec, porque aqui na ocasião estava estudando para o concurso de perito do Rio Grande do Sul, que é a banca Fundatec. Então eu pedi, corrija para mim essa redação utilizando as informações, aspectos da banca Fundatec. Ele traz aqui a correção. Tema: influência da tecnologia do trabalho policial, traz algumas informações aqui. Atendimento ao tema, 18 de 20. Então a redação atendeu bem ao tema. Eu discuti as vantagens. Eu não vou ficar trazendo qual foi o texto da redação. Depois eu vou colar aqui no card aqui do vídeo, vou colar um arquivo com essa redação que eu escrevi, tá? Para vocês terem uma ideia de qual foi o conteúdo desenvolvido. Então, eu discuti vantagens do uso da inteligência artificial, as câmeras de vigilância e quais são os riscos da utilização da tecnologia pelo crime. Mas ele disse que faltou uma análise mais aprofundada das implicações éticas e sociais. Ok, legal. Era algo que eu poderia ter desenvolvido melhor. Coerência e coesão. Tem uma progressão lógica, eu usei corretamente os conectivos, mas faltou, os períodos estão muito longos, a fluidez, né? Faltou melhorar nesse aspecto. Então eu já fico esperto para as próximas vezes que eu escrever uma redação, sei que esse é um aspecto que deve ser desenvolvido e melhorado. O domínio da norma culta. Como eu escrevi o texto rapidamente aqui no ChatGPT, eu acabei cometendo alguns deslizes de ortografia e aí isso acabou afetando aqui também a minha nota, né? Clareza e objetividade, estrutura e argumentação, e no final ele dá uma nota estimada
dentro do padrão da Fundatec. Me deu 87 de 100, que é uma boa nota. E aí o que eu acho que é o mais interessante aqui está nessa parte aqui, onde ele traz uma versão aprimorada da minha redação. Então esses aspectos que faltavam uma melhoria, que, por exemplo, períodos muito longos, ele reescreve de uma maneira que ele entende que seria uma nota 10 da Fundatec, e traz um vocabulário mais robusto, traz conectivos mais variados. Então, após escrever uma redação, eu venho aqui e leio como que é a redação da Fundatec, do ChatGPT, e trago bastante insights, assim, bastante informação relevante para melhorar nas próximas redações que eu estiver escrevendo. Então ele traz aqui, eu vou colar também aqui no card do vídeo, como que ficou a redação antes e depois da correção. Então, gente, o vídeo de hoje é esse. Faltou trazer a dica do edital verticalizado. Se vocês acharem que é interessante, fazendo um vídeo só sobre isso, comentem aí embaixo. Se esse modelo de vídeo ajudou vocês, se foi útil também, comentem, curtam o vídeo, tá ok? Vamos seguir firmes nos estudos. E é isso, até a próxima. Muito obrigado pela audiência. Tchau, tchau.